Livro O Estranho Caso dos Olhos de Davidson, por H.G. Wells. A aberração mental passageira de que foi vítima Sidney Davidson, ainda que bastante estranha por si mesma, foi ainda mais notável se levarmos em conta a explicação fornecida por Wade. Ela nos leva a sonhar com as mais incríveis possibilidades de intercomunicação no futuro, com a chance de podermos passar 5 minutos no outro lado do mundo, ou de estarmos sendo observados em nossos atos mais secretos por olhos de cuja presença nem suspeitamos. A sorte permitiu que eu fosse testemunha em primeira mão do ataque que acometeu Davidson, e deste modo é natural que me caiba redigir o primeiro relato do que de fato ocorreu. Quando digo que fui testemunha em primeira mão, isto significa que fui o primeiro a chegar ao local. Tudo aconteceu no Harlow Technical College, logo depois de Highgate Archway. Ele estava sozinho no laboratório principal quando a coisa aconteceu. Eu me encontrava na sala menor, onde ficam as balanças, tomando notas. A tempestade daquela noite estava interferindo no meu trabalho. É claro, foi depois do ribombo de um trovão mais forte que julguei ouvir um barulho de vidros quebrados no laboratório ao lado. Parei de escrever e me virei um pouco à escuta. Por um momento não ouvi nada. O granizo estava fustigando ruidosamente o zinco corrugado do teto. Depois ouviu-se outro som, de algo se espatifando. Agora não havia a menor dúvida. Alguma coisa pesada tinha sido derrubada de um balcão. Fiquei de pé num salto e fui abrir a porta que dava para o laboratório. Fiquei surpreso ao ouvir uma risada estranha e vi que Davidson estava de pé, meio em desequilíbrio, no meio do aposento, com uma expressão de perplexidade no rosto. Minha primeira impressão foi de que ele estava bêbado. Estava tentando agarrar algo invisível situado um pouco à frente do rosto. Estendeu a mão devagar, hesitando, e então cerrou os dedos sobre o vazio. O que houve? Perguntei. Ele levou as mãos ao rosto, com os dedos esticados. Grande Scott! Exclamou. Este fato se deu 3 ou 4 anos atrás, quando todo mundo praguejava usando o nome desse personagem. Então começou a erguer os pés de modo desajeitado, como se esperasse que eles estivessem colados ao chão. Davidson! Exclamei. O que há com você? Ele se virou na minha direção e olhou em volta, à minha procura. Olhou além de mim, para mim e para os lados, sem dar o menor sinal de que estava me vendo. Ondas, disse ele, e uma escuna muito bela. Sou capaz de jurar que era a voz de Bellows. Alô? Gritou, de súbito, a plenos pulmões. Tive a impressão de que ele estava me pregando alguma peça. Depois vi aos seus pés os pedaços de um dos melhores eletrômetros. O que está havendo, homem? Perguntei. Você espatifou o eletrômetro? Bellows, novamente, ele exclamou. Pelo menos me restam os amigos, já que minhas mãos sumiram. Onde está você, Bellows? Ele andou cambaleando na minha direção. Dá para andar no meio disto como se fosse manteiga? Disse. Caminhou direto até se chocar com o balcão e recuou. Upa! Esta parte não tem nada de manteiga. E ficou parado, o corpo oscilando. Eu estava assustado, falei. Davidson, o que está acontecendo com você? Ele olhou em todas as direções. Podia jurar que era Bellows. Por que não mostra onde está? Se for homem. Bellows? Então me ocorreu que Davidson podia ter ficado cego. Rodeei a mesa e pousei a mão no seu braço. Nunca na minha vida vi um homem ter um susto tão grande. Ele saltou para longe de mim e assumiu uma atitude de defesa, com o rosto distorcido pelo terror. Meu Deus! Gritou. O que foi isso? Sou eu, Bellows? Ora que diabos! Davidson? Ele teve um sobressalto quando respondi e ficou olhando. Como posso dizê-lo? Através de mim. Começou a falar, não comigo, mas consigo mesmo. Em plena luz do dia, uma praia deserta, sem nenhum lugar onde se esconder. Olhou em torno com uma expressão angustiada. Ah, não, desisto. Subitamente deu meia volta e partiu a correr, indo de encontro ao grande eletromagneto, com tal violência que, como descobrimos depois, machucou dolorosamente o ombro e a mandíbula. Com isto, recuou e soltou uma exclamação,
quase um gemido. Em nome dos céus, o que está acontecendo comigo? E ficou ali parado, lívido de terror, tremendo violentamente, segurando com a mão direita o braço esquerdo, que tinha colidido com o eletromagneto. A esta altura eu estava muito nervoso. Davidson, falei, não tenha medo. Ele assustou-se ao ouvir minha voz, mas não tanto quanto da vez anterior. Repeti minhas palavras em voz alta e firme, o que me foi possível. Bellows, disse ele, é você? Não vê que sou eu? Ele riu. Não posso ver nem a mim mesmo. Onde diabos estamos? Aqui? Disse eu. No laboratório? No laboratório, exclamou, espantado, e pôs-se a mão na testa. Eu estava no laboratório, até que houve aquele relâmpago. Mas quero estar morto se estou lá agora. Que navio é aquele? Não há nenhum navio. Falei. Tenha juízo, camarada. Nenhum navio? Ele repetiu, mas logo pareceu esquecer meu desmentido. Suponho, disse devagar, que nós dois estamos mortos, mas o mais estranho é que continuo a sentir como se ainda tivesse um corpo. Acho que não nos acostumamos com tudo ao mesmo tempo. O velho navio deve ter sido atingido por um raio. Tudo muito rápido, hein, Bellows? Não fale bobagens. Você está vivo? E muito vivo. Está no laboratório, esbarrando nos móveis. Acaba de destruir um eletrômetro novo em folha. Não gostaria de ser você quando Boyce chegar aqui? Ele estava olhando na direção dos diagramas de criohidratos. Acho que fiquei surdo, disse. Dispararam um canhão. Estou vendo a fumaça. E não escutei o menor som. Pus a mão no seu braço novamente. E desta vez ele ficou menos alarmado. Parece que nossos corpos ficaram invisíveis, disse. Por Júpiter, um bote está vindo para a praia. Tudo isto parece muito com o tempo em que eu estava vivo, só que num clima diferente. Sacudi seu braço com força, gritando, Davidson, acorde! Foi então que Boyce chegou ao local. Assim que ele falou, Davidson exclamou, o velho Boyce, morto também? Que piada! Apressei-me a explicar que Davidson estava experimentando uma espécie de transe sonambúlico. Boyce interessou-se de imediato. Juntos, fizemos o possível para tirá-lo daquele estado peculiar. Ele respondeu nossas perguntas e nos fez algumas, mas sua atenção parecia desviada o tempo inteiro por aquela sua alucinação a respeito de uma praia e um navio. O tempo inteiro fazia observações sobre barcos e guindastes e velas enfunadas pelo vento. Ouvi-lo falar aquilo em pleno laboratório nos dava uma sensação estranha. Davidson estava cego e indefeso. Tivemos de conduzi-lo ao longo do corredor, cada um segurando-o por um cotovelo, e o levamos para o gabinete pessoal de Boyce, o qual ficou a conversar com ele, incentivando-o a falar mais sobre o navio, enquanto eu prossegui pelo corredor e pedi ao velho Wade que viesse dar uma olhada. A voz do decano deixou Davidson mais composto, mas não muito. Ele perguntava onde estavam suas mãos e como era possível estar andando se o chão lhe alcançava pela cintura. Wade o examinou por muito tempo, pensativo. Vocês sabem como ele costuma franzir as sobrancelhas. E depois fez com que ele apalpasse o sofá, guiando suas mãos. É um sofá, disse Wade. O sofá no gabinete do professor Boyce, feito com crina de cavalo. Davidson passou as mãos pelo sofá, intrigado, e acabou respondendo que era capaz de senti-lo. Sim, mas não o enxergava. O que você vê? Perguntou Wade. Davidson disse que via apenas uma extensão de areia e conchas quebradas. Wade deu os outros objetos para tocar, dizendo-lhe o que eram, e observando-o bem. O navio está longe, quase não se vê o casco, disse Davidson de repente, meio sem propósito. Esqueça o navio, disse Wade. Escute bem, Davidson, você sabe o que significa uma alucinação? Mais ou menos, respondeu. Bem, tudo que você está vendo é alucinatório. O bispo Berkeley, disse Davidson. Não me entenda mal, disse Wade. Você está vivo e está no gabinete de Boyce, mas alguma coisa aconteceu com seus olhos. Você não pode ver. Você apalpa e sente as coisas, e pode nos escutar, mas não vê. Está compreendendo?
A mim parece que vejo, e muito bem, disse Davidson, esfregando os olhos com os dedos. Bem, e daí? Isto é tudo. Não deixe que isto o desoriente. Bellows está aqui e nós vamos levá-lo para casa. Espere um pouco, disse Davidson pensativo. Ajudem-me a sentar. E agora, incomodam-se de repetir tudo? Wade repetiu, pacientemente, enquanto Davidson fechava os olhos e pressionava as mãos sobre as têmporas. Sim, disse ele. Tem razão. Agora que meus olhos estão fechados, vejo que você tem razão. Aqui está você, Bellows, sentado junto de mim no sofá. Estou de novo na Inglaterra e estamos no escuro. Ele abriu os olhos. E agora estou vendo o sol nascer, e as vergas do navio, e o mar revolto, e um par de pássaros voando. Nunca vi nada mais real. E estou sentado numa duna, com areia até o pescoço. Ele se inclinou para a frente e cobriu o rosto com as mãos. Depois abriu os olhos novamente. O mar escuro e o nascer do sol. E continuo sentado no sofá, na sala de Boyce. Deus me ajude. Bem, isto foi o começo de tudo. Durante 3 semanas, essa estranha condição que se apossou dos olhos de Davidson continuou inalterada. Era pior do que ter ficado cego. Ele estava absolutamente indefeso. Era preciso alimentá-lo como a um passarinho em plume, conduzi-lo pela casa, trocar sua roupa. Se tentasse andar por conta própria, iria derrubar os móveis ou chocar-se contra as portas e as paredes. Depois de 1 ou 2 dias, Davidson se acostumou a ouvir nossas vozes sem nos ver e admitiu por sua própria iniciativa que estava de fato em casa e que Wade tinha razão em tudo que lhe explicara. Minha irmã, de quem ele estava noivo, insistiu em fazer-lhe companhia e ficava sentada com ele horas a fio, ouvindo falar sobre a tal praia. Segurar na mão dela parecia produzir nele um enorme conforto. Davidson explicou que quando deixamos o college e fomos de carro para sua casa, ele vivia em Hampstead Village. Teve a impressão de que estávamos viajando por dentro de uma duna de areia. Tudo ficou completamente escuro até que ele emergiu do lado oposto e passando através de rochas, árvores e obstáculos sólidos. Quando foi levado ao quarto de dormir, sentiu-se tonto e apavorado, com o medo de cair, porque subir as escadas pareceu erguê-lo 10 ou 12 metros acima das rochas de sua ilha imaginária. Dizia o tempo inteiro que iria esmagar todos os ovos de pássaros. No fim, tivemos que acomodá-lo na sala que servia de consultório ao seu pai, e ele passou a usar como cama um sofá que existia ali. Davidson descreveu a ilha como sendo um lugar árido e deserto, com pouca vegetação, a não ser um pouco de turfa e grande quantidade de rochas descobertas. Havia multidões de pinguins, e eles tornavam as rochas brancas e desagradáveis de ver. O mar era geralmente agitado, e um dia ocorreu uma tempestade violenta. Ele ficou deitado, soltando exclamações diante dos relâmpagos silenciosos que via. Por 1 ou 2 vezes, algumas focas vieram dar à praia, mas apenas nos primeiros 2 ou 3 dias. Davidson disse que era engraçado o modo como os pinguins passavam através dele e como ele parecia estar bem no meio das aves, sem assustá-las. Lembro uma coisa estranha, e isto foi quando insistiu em fumar um pouco. Pusemos um cachimbo em suas mãos. Ele quase enfiou a haste no próprio olho e o acendemos, mas Davidson não conseguia sentir nada. Depois descobri que o mesmo se dava comigo. Não sei se é uma regra geral. Não posso saborear o tabaco a não ser que consiga ver a fumaça. Mas a parte mais bizarra de suas visões veio quando Wade conseguiu uma cadeira de rodas e o mandou passear para tomar um pouco de ar fresco. Os Davidson alugaram uma cadeira e o encarregado de conduzi-la foi Widgery, aquele dependente deles, um rapaz surdo e obstinado. As ideias de Widgery sobre passeios saudáveis eram bem peculiares. Minha irmã, que tinha ido ao Dogs Home, encontrou os dois em Camden Town, indo na direção de King's Cross. Widgery ia trotando satisfeito, enquanto Davidson, visivelmente estressado, tentava atrair sua atenção com gestos desanimados e cegos.
Ele quase chorou quando minha irmã lhe dirigiu a palavra. Ah, tire-me dessa escuridão terrível, disse agarrando-se à mão dela. Se não sair daqui, vou morrer. Davidson não parecia capaz de explicar do que se tratava, mas minha irmã resolveu mandá-lo para casa e dentro em pouco, quando eles subiram a colina rumo a Hampstead, o terror pareceu abandoná-lo. Ele disse que era bom poder ver as estrelas novamente, embora o sol do meio-dia fosse cegante. Parecia, disse-me ele depois, que eu estava sendo arrastado de maneira irresistível para dentro do oceano. No começo não fiquei muito alarmado. Claro que no local era noite, uma noite muito agradável. Claro, claro que sim, disse. Lá é sempre noite, quando aqui é dia. Bem, fomos na direção do oceano, cujas águas estavam calmas, brilhando à luz da lua. Uma larga extensão de água que parecia se tornar mais larga e mais plana à medida que eu descia para lá. A superfície brilhava como se fosse uma pele, e do meu ponto de vista, por baixo dela podia haver um espaço vazio e eu não seria capaz de percebê-lo. Muito devagar, porque eu me deslocava numa descida suave, o nível da água foi subindo até alcançar os meus olhos. Então submergi. Aquela pele brilhante pareceu partir-se e logo em seguida se recompor acima do meu plano de visão. A lua pareceu dar um salto no céu, tornando-se esverdeada e difusa, e os peixes, que tinham uma leve fosforescência, passavam como flechas ao meu redor. Havia coisas que me pareciam feitas de vidro luminoso e atravessei um emaranhado de algas que cintilavam como um brilho oleoso. E assim fui avançando e me afundando cada vez mais naquele mar. E as estrelas foram sumindo de uma em uma. A lua tornou-se mais verde e mais escura, enquanto as algas assumiam um tom vermelho-púrpura. Tudo era muito embaçado e misterioso, e as imagens tremulavam diante de mim. E durante o tempo inteiro eu ouvia as rodas da cadeira rangendo, e os passos dos transeuntes, e os berros de um homem ao longe vendendo o Pall Mall. Fui mergulhando na água, cada vez mais fundo, e ela tornou-se negra como tinta à minha volta. E nenhum raio da luz vinda do alto conseguia penetrar aquela treva, enquanto os seres fosforescentes se tornavam cada vez mais brilhantes. As algas mais profundas coleavam como serpentes ao meu redor e broxuleavam como as chamas de um fogareiro a álcool. Mas depois de algum tempo não havia mais algas. Os peixes se aproximavam, olhando-me de frente, saltando contra mim e me atravessando. Nunca imaginei que peixes assim existissem. Tinham listas de fogo ao longo das laterais, como se tivessem sido desenhados com um lápis luminoso. E avistei também uma criatura repulsiva que nadava de costas, usando uma infinidade de braços. Depois vi uma massa indistinta que se aproximava de mim através da escuridão, que ao chegar mais perto, revelou ser uma quantidade indescritível de peixes, lutando entre si e movendo-se depressa em torno de algo que vogava na corrente submarina. Fui sendo conduzido naquela direção e acabei vendo, no meio daquele tumulto de formas, um mastro de navio despedaçado por sobre a minha cabeça, e um casco bojudo adernando, bem como algumas formas de brilho fosforescente que eram sacudidas e repuxadas pelas mordidas dos peixes. Foi então que comecei a tentar atrair a atenção de Widgery. Fiquei tomado de horror. Eu iria mergulhar justamente no meio daquelas carcaças semidevoradas. Se sua irmã não tivesse aparecido, havia grandes buracos naquelas coisas. Bellows, e não importa, mas era algo repugnante. Por 3 semanas, Davidson permaneceu nessa singular situação, vendo que naquele momento todos imaginávamos ser um mundo puramente fantasmagórico e totalmente cego para as coisas ao seu redor. Então, numa terça-feira, ao fazer-lhe uma visita, encontrei o velho Davidson no saguão. Ele pode ver o polegar, disse o velho cavalheiro, eufórico, enquanto vestia às pressas o capote. Já está vendo o polegar, Bellows? Repetiu com lágrimas nos olhos. O garoto vai ficar bom, tenho certeza. Corri para vê-lo. Ele estava segurando um pequeno livro diante do rosto, olhando para ele e rindo baixinho. É espantoso? Disse ele. Apareceu um pedaço visível aí.
Ele apontou com o dedo. Estou no meio das rochas, como sempre, e no mar aparece uma baleia de vez em quando, mas agora está muito escuro para poder vê-las. Mas se eu colocar alguma coisa aí, eu posso vê-la? Vejo-a muito bem. É muito borrado e irregular em alguns pontos, mas posso ver? Sim, como se fosse um reflexo esmaecido da coisa. Descobri hoje de manhã, quando estavam me vestindo. É como um buraco neste infernal mundo fantasma. Põe a sua mão junto da minha? Não, aí não. Ah, sim, posso vê-la agora. A base do polegar é um pedaço do punho da camisa. Parece com o fantasma de um pedaço da sua mão, boiando de encontro ao céu escuro. Junto dele está se elevando um grupo de estrelas em forma de cruz. Daquele momento em diante, Davidson começou a melhorar. Seu relatório sobre esta mudança foi, assim como suas descrições do estado anterior, singularmente convincente. Em algumas áreas dentro do seu campo de visão, o mundo fantasma foi se tornando esmaecido, como que transparente, e através dessas áreas translúcidas, ele começou a perceber o mundo real à sua volta. Essas áreas foram aumentando em tamanho e em quantidade. Foram se alargando até se fundir umas às outras, e em breve havia somente alguns pontos cegos diante dos seus olhos. Ele já era capaz de se levantar da cama e se orientar sozinho, alimentar-se novamente, ler, fumar e comportar-se outra vez como um cidadão normal. A princípio, ainda lhe causava alguma confusão o fato de ter diante dos olhos essas duas imagens que se mesclavam, como nas projeções de uma lanterna mágica. Mas dentro de um pouco tempo ele era capaz de distinguir entre o real e o ilusório. A princípio, Davidson era só alegria e parecia ansioso apenas em completar sua cura através de exercícios e de tônicos. Mas à medida que a sua ilha bizarra começava a desaparecer, ele foi sendo tomado de um interesse cada vez maior por ela. Queria, em especial, descer novamente às profundezas do mar e passava metade do seu tempo perambulando pelas regiões baixas de Londres, tentando encontrar o barco naufragado que vira à deriva sobre as águas. Logo, o brilho do sol no mundo exterior acabou apagando quaisquer vestígios daquele mundo sombrio. Mas à noite, num aposento às escuras, ele ainda conseguia ver as rochas brancas da ilha e os desajeitados pinguins andando de um lado para o outro. Mas mesmo estes foram se tornando cada vez menos visíveis, e depois de mais algum tempo, quando se casou com a minha irmã, avistou-os pela última vez. E agora vem a coisa mais bizarra de todas. Cerca de 2 anos após sua cura, fui jantar com os Davidson. Depois do jantar, eles receberam a visita de um homem chamado Atkins. Era um tenente da Marinha Real, um homem agradável e bom conversador. Tinha uma relação cordial com o meu cunhado, e logo eu e ele iniciamos uma amizade. Ficamos sabendo que estava de casamento marcado com a prima de Davidson, e a certa altura tirou do bolso uma espécie de caixinha com fotografias para nos mostrar um retrato recente de sua noiva. Aliás, comentou, aqui está uma fotografia do velho Fulmar. Davidson a olhou casualmente e seu rosto se iluminou de súbito. Deus do céu! Exclamou ele. Eu seria capaz de jurar. O quê? Disse Atkins, que já via esse navio antes. Não vejo como isso pode ter acontecido. Ele não retorna dos mares do sul há 6 anos. E antes disso. Mas, começou a dizer Davidson. E logo, sim, esse é o navio da visão que eu tive. Tenho a certeza de que é o mesmo da minha visão. Estava parado diante de uma ilha cheia de pinguins e disparou um canhão. Meu Deus, disse Atkins, que nunca chegara a saber os detalhes da crise, porque Davidson tinha passado. Que diabo de visão pode ter sido essa? E então, detalhe por detalhe, fomos reconstituindo a história. Descobrimos que no mesmo dia em que começara a crise de Davidson, o HMS Fulmar tinha estado de fato a pouca distância de uma pequena ilha rochosa ao sul das Ilhas Antípodas. Um bote tinha sido lançado para recolher ovos de pinguins. Os tripulantes se atrasaram e, como uma tempestade se aproximava, eles resolveram esperar até a manhã seguinte antes de voltar para o navio.
Atkins tinha sido um deles e corroborou, palavra por palavra, a descrição da ilha e do bote feita por Davidson. Não ficou a menor dúvida na mente de todos nós de que Davidson tinha de fato visto aquele lugar, de alguma maneira que não conseguimos explicar. Enquanto ele se movia de um lado para o outro, em Londres, sua visão se movia de maneira correspondente, naquela ilha deserta. Como? Permanece um mistério absoluto. Isto completa a história extraordinária dos olhos de Davidson. É talvez o caso mais bem comprovado da existência da visão à distância. Quanto a explicações, nenhuma foi apresentada, exceto uma que foi proposta pelo professor Wade, mas sua explicação envolve a quarta dimensão e uma dissertação sobre tipos teóricos de espaço. Falar que existe uma dobra no espaço me parece um mero absurdo. Talvez porque eu não seja um matemático. Quando eu lhe disse que nada pode alterar o fato de que os dois lugares estão a uma distância superior a 8.000 milhas, ele respondeu que dois pontos podem estar separados por 1 metro numa folha de papel e ainda assim se tocarem, se o papel for dobrado. Talvez o leitor possa aceitar esse argumento, mas não é o meu caso. A ideia de Wade parece ser que Davidson, inclinando-se entre os polos do grande eletromagneto, sofreu alguma torção extraordinária nos elementos de suas retinas, devido à súbita mudança do campo de força, em virtude dos raios caídos naquela noite. Ele acha, em consequência disto, que talvez seja possível viver visualmente numa parte do mundo e viver corporalmente em outra. Chegou a realizar algumas experiências na tentativa de provar seu ponto de vista, mas até agora tudo que conseguiu foi cegar alguns cachorros. Acho que isso é tudo que obteve até agora, embora já não o veja há algumas semanas. Ultimamente, tenho estado muito ocupado em virtude do meu trabalho com a instalação do St. Pancras e não tive tempo de visitá-lo. Mas o cerne de sua teoria ainda me parece fantástico. Os fatos ocorridos com Davidson, no entanto, são algo completamente diferente e posso garantir, pessoalmente, a exatidão de todos os detalhes que relatei. Bem, pessoal, chegamos ao final do conto. Espero que tenham gostado. Peço para que curtam, comentem e principalmente se inscrevam no canal, para que assim o canal tenha mais alcance, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.